Cruzeiro 2, Red Bull Bragantino 0, as cabulosas avançam à semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino pela primeira vez em sua história. Depois de 4 jogos sem vencer, essa equipe se reencontra com a vitória e se reencontra com as suas melhores práticas para conseguir fazer um jogo dominante e ser merecedora desse grande resultado. Vamos falar sobre esse jogo, vamos falar sobre o que vem pela frente, mas antes de tudo, acho importante demais deixar aqui o meu parabéns e o meu muito obrigada a essa diretoria, a essa comissão técnica, mas principalmente a esse grupo de atletas, porque são elas que entram em campo e que fazem as coisas acontecerem, são elas que são questionadas nos momentos ruins, e nesses 4 jogos sem vitórias foram questionadas muitas vezes pela imprensa, pela torcida, mas tiveram a capacidade de passar por cima desse momento de adversidade, construir um grande resultado através de um grande jogo. E como eu venho falando, acredito que essa equipe nos fez avançar assim uns 2 anos em 6 meses, quando a gente pensa em outros projetos que estão aí no país, e se essa distância está se encurtando, tem muito a ver com o trabalho do Cruzeiro, com aquilo que é feito no dia a dia pela diretoria, pelos donos do clube, tem muito a ver com a capacidade dessa comissão técnica, mas tem muito a ver também com a dedicação dessas atletas que têm entregado tudo pela nossa camiseta, e por isso eu sou muito grata, muito feliz, e vamos ver o que o futuro nos reserva, né? Mas ele certamente é muito brilhante, tendo em vista aquilo que a turma tem construído lá na Toca da Raposão. Bom, para falar sobre o jogo, tem que falar sobre a escalação, né? Eu falava aqui no pré que acreditava numa tendência do Jonas utilizar as 4 atacantes que ele utilizou no segundo tempo ali no Canindé, e naquela oportunidade, nem todas elas propriamente como atacantes, né? A Vanessinha fazendo a meia ali pela esquerda, e essa tendência se confirmou. Eu não tinha nenhuma informação em relação a isso, era só um feeling, porque entendo que o time melhorou muito no segundo tempo. O Bragantino é uma equipe que a gente sabia que, vindo com o resultado de empate, iria provavelmente propor um jogo assim um pouco mais conservador, não fazer tanta questão de ter a posse da bola, e com isso nos daria mais espaço, mais campo mesmo para trabalhar. Apostaria muito provavelmente num jogo de transições, buscando a Paulina o tempo inteiro e buscando o seu lado direito de ataque, que é o mais forte. E com isso a gente teria muito campo e provavelmente mais posse de bola. E aí, num cenário como esse, você colocar jogadoras mais ofensivas me parece uma boa estratégia, em especial porque a gente está falando de jogadoras muito talentosas, né? Pensando nesse quarteto, Lele, Bianca, Marília e Vanessinha, é muita qualidade mesmo de todas. Para mim, são atacantes assim de primeira prateleira no futebol brasileiro, cada uma com as suas características. Ter todas elas em campo o máximo de tempo possível, e quando todas elas estão bem, seria o cenário ideal, e esse cenário ideal, pensando que pelo menos 3 dessas 4 estão voltando de lesão, seria desde o apito inicial. E assim o Jonas faz, escala esse time um pouco mais ofensivo. De início é o 3-5-2 que a gente já está habituado, com a Vanessinha jogando na meia pela esquerda, a Gabi Soares caindo pela direita, e a Marília, que lá no Canindé fez a dupla de ataque com a Bianca, dessa vez fazendo a ala pela direita. Em alguns momentos no primeiro tempo, a equipe pareceu estar disposta também no 4-4-2, com a Isabela jogando de lateral pela direita, a Gisele de lateral pela esquerda, e aí nessas oportunidades a Marília e a Vanessinha jogando como pontas, né? Bianca e Lele como uma dupla de ataque, a Lele na referência, mas elas trocam muito de posição e se procuram muito no campo o tempo inteiro. Um time muito ofensivo, que obviamente teve muito volume de jogo, muito ímpeto, desde o primeiro minuto o Cruzeiro buscando o gol, e aliás a Lele tem uma ótima oportunidade ali antes dos 2 minutos do primeiro tempo. Essa foi a tônica dos primeiros 45 minutos, acho que do jogo como um todo, aliás, né? Um Cruzeiro que teve a posse da bola no seu campo de ataque, sufocou a saída de bola do Bragantino, o que era um movimento bem importante de ser feito com mais contundência. Fez isso na Arena Gregorão na primeira fase, não conseguiu fazer isso no primeiro tempo lá no Canindé, e por isso não conseguiu ser tão efetivo no último terço, por isso também, né? No segundo tempo já melhorou nesse sentido e conseguiu ter mais volume, conseguiu recuperar essa posse ali numa zona de perigo para o adversário e criar mais oportunidades, esbarrou na efetividade. E ontem, desde o primeiro minuto, a equipe já teve essa postura de subir bem as suas linhas com toda essa turma ali do meio para frente, recuperou a posse em muitas oportunidades, trabalhou muito bem, não deixava o Bragantino sair ali do campo de defesa, né? Essa aqui é a verdade.
E me pareceu, principalmente nesses primeiros 45 minutos, um time um pouco ansioso no momento de finalizar suas jogadas. Acho que a gente teve boas oportunidades para abrir o placar e até ampliar o placar ainda no primeiro tempo. Foram muitas finalizações e muitas finalizações na direção do gol, mas em alguns momentos senti a turma se precipitando um pouco ansiosa para finalizar. O lance mais emblemático do primeiro tempo é com a Gabi, já ali aos 44 do primeiro tempo, onde ela recupera a bola, né, numa bobeada ali da zaga do Bragantino, mas não consegue finalizar bem. Mas a gente teve também com a Bedói e com a Lele algumas oportunidades bem claras em que os problemas pareceram os mesmos, assim, um pouco talvez de ansiedade para tentar resolver o mais rápido possível, abrir o placar o mais rápido possível. A gente sabe que emocionalmente essa equipe vinha de alguns baques duríssimos, né? Foram 3 jogos decisivos num período de 11 dias, uma eliminação na Copa do Brasil muito dolorosa da forma que foi, um primeiro tempo muito ruim no Canindé, assim, muito aquém do que essa equipe está acostumada a fazer, e me parece que muito por essa questão emocional, o time parece ter sentido, e aí você está jogando bem, está fazendo um bom jogo ao lado do seu torcedor, mas não consegue abrir o placar, isso vai gerando também alguma ansiedade, né, e alguma desconfiança do que pode acontecer ao longo da partida. Então, eu acredito um pouco essa dificuldade de acabar melhor as jogadas a essa questão. E acho que o time teve muito mérito de, no segundo tempo, seguir confiando na sua estratégia, seguir jogando da mesma forma até encontrar o gol. E que bom que o gol sai cedo com a Letícia, né? Ali antes dos 10 minutos do segundo tempo, ela sempre muito bem posicionada na área, né? Até acho que a goleira do Bragantino espalmou meio mal, assim, não sei se dá para chamar de falha, o segundo gol acho que ela falha mesmo, mas a verdade é que a Letícia estava muito bem posicionada, como ótima centroavante que colocou a bola no fundo da rede e trouxe esse alívio, né, e trouxe justiça para um placar que já deveria ter sido aberto pelo Cruzeiro desde o primeiro tempo. Mas aí, voltando um pouquinho nos 45 minutos iniciais, o Bragantino teve as suas oportunidades, nos assustou. Eu até achei que, do ponto de vista de bola aérea ontem, a gente não estava tão segura quanto a gente já foi em outras partidas, alguns sustos por ali. Foi uma equipe muito vertical, como a gente imaginava, explorando sempre o seu lado direito, o lado esquerdo da nossa defesa. Então, Calhau, Gisele e Vanessinha tendo muito trabalho por ali. E aí destaco muito a partida da Vanessinha, porque acho que jogando nessa função, não só com a bola nos pés, né, com toda a qualidade que ela tem, dela que sai o cruzamento que origina o gol da Letícia, inclusive, mas achei que sem a bola se dedicou muito, voltou muito para marcar, enquanto teve perna e pulmão, nos ajudou demais, muito bem posicionada, interceptando passes, antecipando. É uma grata surpresa a Vanessinha voltar nesse nível, assim, de cara, né? Acho que a qualidade dela ninguém discute, mas é mais uma atleta que ficou muito tempo sem jogar. Então, eu tinha esse receio, né, de como ela ia voltar. Voltou muito bem, fez muito bem essa função ontem, era exatamente o que a gente precisava e foi fundamental para que o Cruzeiro construísse essa vitória. Mas o Bragantino sempre explorando muito bem o seu lado direito, o lado esquerdo da nossa defesa, e talvez até também pelo fato do Cruzeiro estar atacando com muita gente, além das 4 atacantes, você tinha também a Gabi aparecendo muito no último terço, Gisele subindo muito também, então é muita gente pressionando, acho que naturalmente a equipe de Bragança fica com a sua primeira linha ali sobrecarregada, outros atletas acabam tendo que voltar. Se você pegar o posicionamento médio da equipe do Bragantino no jogo, você vai ver que foi um time que acabou tendo que ficar muito atrás e por isso precisou explorar os seus ataques mais em lances de verticalidade mesmo, de profundidade, explorando muito o seu lado direito, buscando a Paulina, acabou não conseguindo ser tão efetivo, teve uma outra oportunidade ali que assustou, mas em linhas gerais acho que o Cruzeiro conseguiu se comportar bem. Quando você decide ser tão ofensivo, você vai correr algum risco, e eu acho que a gente correu algum risco, em alguns momentos a equipe teve que correr para trás, pareceu ter uma certa dificuldade de se recompor, mas conseguiu suportar bem, e acho que tem mérito nisso. A gente sabia da capacidade da equipe do Bragantino, sabia da capacidade da equipe do Cruzeiro, acho que toda escolha que você faz, você vai ter algum risco, acho que o risco valeu a pena, porque em linhas gerais a equipe conseguiu ter muito volume, muito ímpeto ofensivo, criar as oportunidades, marcar os seus gols, e quando sofreu, assim, não foi o suficiente para ter a sua meta vazada. Então, faz parte ali um ou outro lance, acho que tem que melhorar para a sequência, acho que a estratégia não vai poder ser a mesma para a sequência, mas para o jogo de ontem funcionou muito bem, e todo mundo de parabéns por isso, né?
E aí, no segundo tempo, como eu falei muito cedo, sai o gol da Lele. Acho que esse gol traz uma leveza e um alívio para a equipe, que já vinha jogando bem, né? Eu não acho que o Cruzeiro deixou de jogar bem em nenhum momento dessa partida. O ponto é que parecia um time um pouco ansioso por não estar conseguindo abrir o placar, e aí quando você faz um gol antes aí dos 10 minutos do segundo tempo, é um cenário ideal. E aí o Cruzeiro continua atacando muito, né? Por mais que o Jonas faça algumas substituições e ele, por exemplo, tira a Vanessinha, coloca a Pri, que traz um equilíbrio maior para esse meio-campo, né? São características diferentes, mas ainda assim a Pri estava aparecendo o tempo inteiro na área com condições de finalizar. Teve algumas finalizações até bloqueadas pela defesa do Bragantino. Então você vê que, independente das características das trocas, a postura, o ímpeto era o mesmo, né? Seguir atacando. E para mim, essa é a melhor maneira de se defender em relação a uma equipe como o Bragantino. Você ter a posse, sufocar essa equipe no seu campo de defesa, porque ela vai demonstrar fragilidades defensivas e você vai conseguir tirar vantagens disso, porque você tem muita qualidade no seu time, né? E se você pegar o time do Cruzeiro, principalmente o que começou a partida, mas também as substituições que foram feitas, é muita qualidade. E se comparado à equipe do Bragantino, é um elenco mais qualificado e a gente conseguiu ver isso traduzido no campo ontem. E por isso tanto ímpeto ofensivo, por isso tanto volume, talvez um pouco mais de capricho aqui e ali, o placar poderia ter sido até mais elástico. Mas foi o suficiente para, mais ou menos 15 minutos depois ali do primeiro gol da Letícia, sair o gol da Gisele. Vendo o jogo depois, lá do estádio não consegui ver, mas a Gisele se posiciona muito bem para receber talvez um cruzamento da Isabela, ela está muito atenta, mas quando sai o chute, ela não desliga da jogada, né? Muito concentrada, e aí a goleira do Bragantino, que vinha fazendo algumas boas intervenções, acaba soltando a bola, e ali eu acho que ela falhou mesmo, por mais que a bola quique na frente dela, acho que ela faz um movimento técnico errado, e aí a Gisele não tem nada a ver com isso, o Cruzeiro não tem nada a ver com isso, faz o 2-0, e ali o jogo fica mais à nossa feição. O Jonas segue fazendo algumas substituições, mas para mim não pareceu nada do ponto de vista de mudança de estratégia, até pela postura que a equipe teve até o apito final. Pareceu mesmo mudanças para manter o ritmo, o fôlego, perna, pulmão, para que a equipe pudesse seguir tendo ímpeto ofensivo, pudesse seguir brigando pela posse da bola. O Cruzeiro ainda teve muitas finalizações até a reta final do jogo. Tem aquela cavadinha da Bianca, um pecado não ter entrado, né? Acho que ela merecia muito esse gol, fez uma ótima partida, jogou mais leve do que tinha jogado no Canindé. Teve uma semana para se preparar, né, entre um jogo e o outro, que ela não tinha tido entre a partida do Corinthians e o jogo da ida, e isso também faz diferença. Mas acho que ela, assim como todo o time, fizeram um jogo mais confiante, mais leve, principalmente depois que saiu o primeiro gol da Lele, e por isso uma ótima partida de todas, né? O Cruzeiro segue ocupando bem o seu campo de ataque até o final. Óbvio que o Bragantino, com o 2-0, sai mais para o jogo. No mata-mata, assim, você perder de 2-0, perder de 20-0 é a mesma coisa, então o Bragantino se lança um pouco mais, o Cruzeiro acaba precisando saber sofrer ali em alguns momentos, mas acho que em linhas gerais a equipe se comportou bem, em alguns momentos até não estava ali com a sua zaga titular em campo, não estava com as suas alas titulares em campo também, no momento de maior ímpeto do Bragantino no segundo tempo, mas acho que a turma suportou bem, conseguiu fazer as recomposições, muita experiência da Pri, principalmente da Bedoya, para conduzir a bola, chamar falta, parar o jogo ao nosso favor, né? Acho que uma partida muito boa das duas, principalmente da Bedoya, né? Que jogou desde o início e, assim, mais uma excelente partida dela, para mim, a melhor em campo pelo lado do Cruzeiro, talvez tenha sido a melhor em campo do jogo, né? E não é novidade, acho que desde o jogo contra a Ferroviária, a Bedoya tem jogado muito bem, ou ela é a melhor em campo, ou está entre as 3 melhores, traz muito equilíbrio para o setor, e é uma jogadora rara, né? Porque no futebol feminino brasileiro, quase todas as equipes têm dificuldade de encontrar uma boa primeira volante. Não é o nosso caso, temos uma ótima primeira volante e que cresceu muito ao longo da temporada, tem nos ajudado demais. E mesmo vindo de uma Copa América tão intensa, né, onde ela foi titular ali e jogou até o final com a Colômbia, voltou num ritmo absurdo, como se nada tivesse acontecido e nos ajudou demais, mesmo nos jogos em que o Cruzeiro não foi bem. Eu acho que ela costuma ser um destaque positivo e ontem foi fundamental
para nos momentos em que o Bragantino tinha a posse da bola, o Cruzeiro com esse time mais ofensivo, ela foi fundamental nos desarmes, nas interceptações, sempre se posicionando muito bem, antecipando e ajudando na construção também. Então, excelente jogadora e que bom que está vivendo grande fase com a camisa do Cruzeiro, que siga assim, porque vai ser importante demais na sequência. E é isso, o Cruzeiro soube sofrer no momento ali de maior ímpeto do Bragantino no segundo tempo, mas na reta final foi dominante, teve a posse da bola, conseguiu controlar o jogo com a posse, o que é algo que eu acho que é o ideal, né? Nem sempre é possível, mas é o ideal você limitar as ações do adversário, ficando você com a posse da bola. Então, soube cadenciar, soube buscar passes assim, não tão forçados para não devolver essa posse para o adversário. Acho que na reta final fez um jogo bem maduro mesmo ali nos últimos minutos, e saiu do Independência com essa vitória merecidíssima. Acho que no futebol nem sempre quem joga melhor vence, né? Faz parte, é um esporte que permite isso. Mas o Cruzeiro fez um ótimo jogo e mereceu a vitória. Foi dominante. Como eu falei aqui algumas vezes, o Cruzeiro é melhor time que o Bragantino, precisava traduzir isso em campo, não conseguiu fazer isso com contundência lá no Canindé. Melhorou no segundo tempo lá, mas ainda assim não o suficiente, né, para abrir o placar. E ontem no Independência essa equipe conseguiu se reconectar com as suas melhores práticas, do ponto de vista técnico, um jogo muito melhor do nosso time. E foi o que eu falei, né? Ninguém desaprende a jogar futebol da noite para o dia. Estava muito claro que era uma questão de confiança, era uma questão mental por conta da sequência e de tudo que aconteceu nesse retorno. Mas eu torcia muito para que essa equipe pudesse se reconectar, né, com as suas melhores práticas e voltar a confiar nela mesma, porque foi assim que ela construiu essa campanha muito acima da média na primeira fase do Campeonato Brasileiro. Foi assim que ela ganhou a maioria dos seus jogos. E estava muito claro que se ela conseguisse se reconectar com essa confiança e com as suas melhores práticas, ela tinha tudo para fazer um grande jogo. E, obviamente, fazendo um grande jogo, você sempre está mais perto da vitória. Foi isso que aconteceu ontem ali na Arena Independência e acho que aconteceu no momento certo. Esse time vinha de 4 jogos sem vencer, o que não tinha acontecido ainda na temporada. Então, acontece num momento crucial da temporada, né, no mais agudo. Óbvio que tinha essa dificuldade de entender como a equipe conseguiria passar por isso, mas acho que elas deram a melhor resposta possível, que além da vitória é vencer jogando bem, né? Acho que o vencer jogando bem faz com que a confiança seja retomada e vai ser muito necessária para a sequência, porque agora o Cruzeiro tem um confronto duríssimo contra o Palmeiras. Se a gente falava de favoritismo do Cruzeiro para esse jogo contra o Bragantino, não dá para falar a mesma coisa diante da equipe do Palmeiras. E aí a gente analisa melhor esse jogo no próximo vídeo, saindo essa semana ainda, o pré-jogo aqui de Palmeiras e Cruzeiro lá na Arena Barueri. Mas acho que tudo que aconteceu ontem contribui, é importante no futebol os grupos conseguirem passar por momentos de adversidade, né? E passar por esses momentos vencendo, jogando bem, é o que faz com que eles sejam encurtados e você crie casca para os próximos desafios. E eu tenho essa expectativa de lá na Arena Barueri no domingo que vem, ver um jogo do Cruzeiro melhor do que eu vi no Canindé, porque entendo que a equipe tem tudo para entrar mais confiante. Óbvio que a estratégia tem que ser outra, isso aí a gente fala no pré-jogo, mas a nível de confiança e de execução, eu acho que a gente tem tudo para fazer um jogo melhor e um confronto de 180 minutos mais conectado com aquilo que são as nossas melhores práticas, com aquilo que foi o nosso time na temporada até aqui. Importante demais falar do torcedor, quase 6 mil pessoas presentes lá na Arena Independência ontem, é o recorde de público da história do Cruzeiro no futebol feminino, e esse público bateu todos os públicos do América Mineiro no Campeonato Brasileiro Masculino da Série B, que é o campeonato que o América tem disputado nessa temporada. Então, quanto mais o torcedor do Cruzeiro abraçar, né, e apoiar o time, melhor. Fez uma festa linda, deu para ver que elas estavam muito conectadas com a arquibancada, né, uma imagem que me chamou muita atenção no gol da Lelê foi ver a torcida inteira comemorando com ela, fazendo a comemoração dela, né, ela comemora fazendo L ali em referência ao nome dela, ao nome dos irmãos. E óbvio, a gente que vai em todos os jogos, a gente faz sempre, mas poder ver todo mundo ali no Independência fazendo a comemoração dela junto com ela foi muito emocionante para mim, e eu tenho certeza que foi muito emocionante para ela, e acho que quanto mais o torcedor abraçar a causa do time e apoiar e for junto, melhor para a gente, porque a torcida do Cruzeiro, ela sabe criar atmosfera como poucas nesse país.
Então, tendo o torcedor ao lado, principalmente nessa fase mais aguda de mata-mata, eu não tenho dúvidas que vai ser fundamental. Não tenho dúvidas que a gente vai ter disso aí para mais diante do Palmeiras nessa semifinal, e vai ser fundamental, porque vai ser um jogo muito difícil, e o torcedor, quando abraça, né, e faz a sua parte, ele é o 12º jogador dessa equipe, e foi assim ontem, eu não tenho dúvidas que vai ser assim no domingo. Parabéns a todo mundo que estava lá pela festa, pelo apoio, pelo incentivo, e acho que fomos todos recompensados por um grande jogo de uma equipe que não se entrega, né, que mesmo nos seus momentos de dificuldade, deixa tudo em campo em prol da camisa do Cruzeiro, e isso nos orgulha demais. E claro, já falei no início do vídeo, mas não custa repetir, parabéns e muito obrigada à direção, comissão técnica e principalmente a esse grupo de jogadoras. Esse resultado é histórico, é a primeira vez que o Cruzeiro avança para a semifinal do Campeonato Brasileiro e faz isso com muito mérito, né? Acho que a campanha que o Cruzeiro fez na primeira fase é uma campanha de muito mérito, não foi por acaso que foi o primeiro colocado geral, mesmo que outras equipes estivessem mais preparadas e à nossa frente, no nível de planejamento, no nível de folha salarial, de investimento, para estar nesse primeiro lugar esse ano. O Cruzeiro, com muito mérito, brigando muito por cada espaço no campo, por cada posse de bola, conseguiu construir essa campanha espetacular, né, de 14 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro na sua primeira fase, e agora consegue avançar para a semifinal pela primeira vez na sua história. Era o favorito no confronto, era a nossa expectativa que avançasse diante do Bragantino, mas conseguiu fazer isso superando um momento de dificuldade, né? Faz parte do futebol, faz parte de uma equipe em formação, e elas estão de parabéns por, mais uma vez, colocarem o Cruzeiro no lugar onde a gente deseja vê-lo, né? Que é competindo sempre na primeira prateleira pelos principais títulos aqui do Brasil e, em breve, se Deus quiser, da América, né? Parabéns a todos que fazem o Cruzeiro de Garotas no dia a dia. É fantástico para mim acompanhar isso de perto, na arquibancada também, agora profissionalmente, é realmente um privilégio. Estou muito feliz, muito realizada, muito grata por tudo que a gente está vivendo, e não tenho dúvidas de que, independente do que acontecer daqui para frente, esse grupo está construindo algo muito sólido e que mais cedo ou mais tarde vai nos dar os frutos que nós desejamos, né? Que são os resultados esportivos mais contundentes, as taças, classificação para Libertadores, aquela coisa toda. Eu não tenho dúvidas de que isso vai vir mais cedo ou mais tarde, porque o que está sendo construído na Toca da Raposa 1 é muito sólido. Isso passa por todos, do dono do clube a todo mundo que faz ali o dia a dia do Cruzeiro de Garotas, para além das atletas que entram em campo. Mas é só agradecer a todos e que esse trabalho siga assim, com muito profissionalismo, visando colocar o Cruzeiro onde ele merece estar, porque aí as coisas vão acontecer naturalmente, porque tem muita dedicação ali na Toca da Raposa 1 para que as coisas aconteçam. E é isso, desafio imenso no domingo que vem, Palmeiras e Cruzeiro na Arena Barueri, decisão na outra semana, também no Independência, também no domingo, e aí falamos sobre esse confronto no próximo jogo, desafio duríssimo, mas se tem uma coisa que eu posso falar para vocês é que não dá para duvidar do Cruzeiro, não dá para duvidar do Cruzeiro, e eu não sou doida de duvidar dessa equipe. Falamos mais sobre esse jogo no próximo vídeo. Um abraço, tchau.